Olá, estamos começando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. Programa que está completando 20 anos no ar, falando sobre literatura e cultura de Passo Fundo e região. E hoje eu vou entrevistar o vereador Douglas Pereto. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, vereador. Tudo bem, obrigado pelo convite. Vamos à conversa que hoje vai ser produtiva. E o motivo da nossa conversa é um assunto bem especial que eu citei, inclusive, em programas anteriores, que é a aprovação de um projeto, na Câmara de Vereadores que institui a Semana dos Contadores de Histórias. Isso. Fala um pouco para nós sobre esse projeto e qual que é a importância dele aqui para Passo Fundo. O projeto chegou para mim através do Gabito, através da Vanessa, da biblioteca, ele contador de história, porque Passo Fundo é a capital da literatura, mas ela vem perdendo esse protagonismo, ou pelo menos essa visibilidade. E o contador de história, eu tenho a ideia que ele antecede o livro, antecede a escrita. O contador de história é o pai, é o avô, é o familiar que te passa uma história geracional, uma tradição, uma lenda. Ele vai transmitindo a cultura, os ensinamentos. E a gente perdeu muito disso, por quê? Pela velocidade das telas, pelo imediatismo das redes sociais. Pega um exemplo, antes você ouvia uma música, durava 3, 4 minutos a música. Hoje ela tem que ter no máximo 3 para caber no TikTok. Se você assiste a um vídeo e ele não está legendado, você passa adiante, você assiste no mudo. Então nós aceleramos tanto a vida que não paramos para bater um papo aqui. Mesmo esse nosso tempo aqui é determinado. É um bloco de 10 minutos, mas é só isso. Então o contador de história, além de passar todas essas informações, todo esse encantamento, ele provoca oralidade, dicção, ele faz o gosto pela leitura surgir, fora a dramaticidade, o gestual, a expressão facial. Porque o bom contador de história, não que ele não possa usar um adereço ou alguma coisa, mas ele faz você imaginar. Então tem toda uma teatralidade que vai passando de geração para geração, e isso favorece para você aprender a conviver em sociedade, a se expressar melhor. Principalmente no sentido de utilizar a voz, a expressão oral. Eu acho que é muito importante, porque a gente vive numa época que é tão acelerada que me parece que também nós estamos perdendo a capacidade de escutar o outro, né? Acho que nesse sentido o contador de histórias ele também é importante, porque ele ensina os mais jovens, não só os mais jovens, mas quem quiser ouvir, a escutar também, eu acho. Isso, por exemplo, eu sou professor de literatura, eu estou como vereador, mas nas aulas eu gosto muito que o aluno leia um texto de algum autor relevante dentro da BNCC, de todos os conteúdos programáticos que a gente tem que vencer, mas eu digo que eu não quero formar leitores apenas, eu quero formar cidadãos, porque o cidadão, ele lê, ele interpreta, e a partir do conhecimento desse texto, eu faço eles escreverem os textos deles e livremente começarem a apresentar. Primeiro uma frase, depois um parágrafo, depois um texto de um autor ou deles. E eles vão dando a interpretação deles. Volta e meia a gente brinca de fazer as sonoridades, as sonoplastias, e eles vão ganhando gosto pela leitura. Eles vão aprendendo a se expressar, e o que é uma brincadeira em sala de aula, que é um laboratório, eu trabalho com ensino médio. Eles saem dali, eles levam para o mercado de trabalho. Quando ele for atender a um cliente, ele vai ter a entonação adequada. Não é quando você chega numa loja, aquele bom dia para dentro. É aquele bom dia, é o estender a mão, é mostrar a expressão facial, né? Além de, claro, trabalhar os diferentes vocabulários. Porque como a gente fala com a gurizada, primeiro você se aproxima do universo deles, para depois trazer eles para o nosso da literatura. E você não chega numa sala de aula dizendo para um colega, bom dia, colega, como passaste a noite? Assim como na empresa, você não chega e olha para o chefe, e aí, se pá, possa crer?
existem plataformas e vocabulários adequados a cada situação. E a contação de história é um gancho que possibilita tudo isso que nós estamos abordando. A Semana dos Contadores de Histórias, ela foi instituída de qual dia até qual dia? 20 a 27 de março, porque já é dia 20 de março o dia do contador de história. E por que a gente começa no dia 20 de março e vai até o 27 e não, como é tradicional, encerra no grande dia? Porque conversando com a Vanessa da biblioteca, com professores que eu conheço, família toda de professores, vivo no meio das redes, né, particular, municipal, estadual, a gente percebeu que as aulas têm começado cada vez mais cedo, fevereiro. Só que as professoras precisam tempo, ou para recolher material, ambientar a turma, fazer as revisões anuais. E aí, depois de ambientada a turma, eu preciso de um tempo para começar a propor trabalhos. Como esse trabalho é oralidade, é o mais básico que existe, que pode pegar as vivências dos próprios alunos para iniciar, cada um contando sua história de um modo mais raso, dizendo assim, a professora tem até 20 de março para começar a trabalhar isso aí. Então a gente começa no 20 de março, usa como gancho e vai até o final do mês, porque a gente achou que antes, pedagogicamente, seria inviável colocar no calendário. Essa questão do tempo é muito importante, né? Porque ela também está presente nessa questão da oralidade, de você sentar e ouvir aquela história. Poder falar, poder escutar essa história, né? Eu acho que isso também é importante. Esse projeto, ele funciona a partir da instituição dessa semana, né? E ele prevê alguma ação específica? Sim, nós queremos que o município, uma vez sancionada a lei, e o prefeito deve sancionar, creio, da próxima semana, pelo que eu tenho visto, o cronograma do que está sendo enviado da Câmara ao Executivo, ele passa a fazer parte das atividades. Eu ainda quero que isso, depois de sancionado, eu possa falar com as escolas, enviar para as diretoras e passar nas 3 redes fomentando isso, com professores de português, de literatura, para que eles se apropriem disso. Porque uma lei que ela Passando fica no uma papel... sugestão, digamos assim, sim, para uma as escolas sugestão, não é uma que, obrigatoriedade. né, que eles participem dessa semana desenvolvendo atividades, no caso. Isso aí. E depois, uma vez começando nas escolas, isso pode ir para o extramuros. Mas nós temos que ser devagar, para a coisa funcionar, bem feita, sem grandes arroubos, porque a ideia é esse bate-papo, é o olho no olho. E se é como eu estava te dizendo, se a lei fica no papel, é lei fria, é lei morta, não serve para nada. E eu não quero que seja imposto por lei. A gente faz a lei para incentivar, para mostrar, caramba, o trabalho que eu, professora, professor, faço em sala de aula tem relevância, tem visibilidade. E o que o aluno aprende contigo, ele leva para a vida. E que bom você ver um profissional, como eu vejo tantos, você é professor, ver teu aluno indo à frente, aquele foi meu aluno, olha como se expressa bem, olha como tem caráter, olha como tem visão de mundo. Porque quanto mais você lê... E tudo isso as histórias ajudam a desenvolver, né? Claro, as Sempre, diferentes visões de mundo. Em relação ao projeto, eu acho que é importante salientar também que, claro, ele tem esse viés pedagógico relacionado às escolas, mas ele também traz uma importante valorização para uma categoria que está se profissionalizando cada vez mais aqui na região, que é a categoria a classe dos contadores de histórias. Né? De que forma esse projeto também é bom para eles? O Gabito estava me contando que tem, se não me engano, a Academia dos Contadores de História. Creio que é esse o nome, não tenho certeza agora. Eu sei que no Brasil tem um processo todo de profissionalização dessa área, Isso. porque nós ainda não estamos tão bem alicerçados, digamos assim. Então, assim, a criação dessa academia, desse grupo, aliado à ideia de profissionalizar, eu tenho que criar mecanismos que valorizem essa profissão, que ponham ela em evidência e reforcem a importância. E é uma atividade educacional, é uma atividade cultural, é uma atividade pedagógica, que com a sequência dessas atividades, a relevância, a continuidade, eu posso mais tarde ir a Brasília e tentar, com os deputados, com os senadores, que alguém abrace essa ideia
e torne isso uma profissão, porque é um gancho bom, é uma possibilidade boa que qualquer deputado vai querer abraçar. Peraí, tem uma nova categoria profissional, eu posso profissionalizar, eu posso dar visibilidade, mas isso aí é passo mais adiante, Claro, né? claro. Inova no sentido de que é algo que está tendo mais visibilidade, porque já existe há um certo tempo, né? Mas a gente sabe que tem todo um processo para que seja institucionalizado, né? É um processo bastante lento. No sentido da sua experiência pessoal, eu sei que o senhor fez parte, por exemplo, do Bando de Letras, da UPF, né? Essa questão da contação de histórias, de que forma que ela lhe ajudou? Na verdade, a contação de histórias foi o que me fez perceber que eu queria ser professor de literatura. Uma vez nós fazíamos letras de 94 a 98, um grupo de amigos, e o Clodoaldo Cirelo Casagrande, radialista, agitador cultural, chegou e me convidou, me viu pelos corredores, eu era bicho dele, né? Um semestre mais novo. Ô, cabeludinho, e acreditem, eu já tive o cabelo bem comprido. Vem cá, tu não quer declamar poesia conosco? Eu disse, vocês quem? Não, nós temos um grupo que está fazendo uma ideia de invasão cultural. O que seria isso? Entra nas salas, apaga as luzes, sai declamando poesia, com lanternas nas mãos. Aí nós fomos conseguindo roupa, figurino, com a dona Tânia Resen, a senhora jornada de literatura, e começamos a fazer essa declamação. E era música, era conto, era crônica, era poesia de autores consagrados, e aos poucos fomos botando os textos nossos, que vem bem ao encontro dessa lei aqui que décadas depois eu consigo aprovar. E nós fomos declamando de sala em sala, começamos a ser convidados para eventos, e fomos convidados, nos convidamos para jornada de literatura. Eu chego na jornada de literatura, uma das oficinas que tinha é com quem? Fernando Lebés, contador de história mágico. Quando eu vi aquilo, o Clodoaldo tinha, infelizmente, falecido, nós tínhamos tocado o grupo. Ali a gente arredondou o grupo com aquela ideia de contação de histórias, que não era só falar o texto, era interpretar. Era pegar um texto que encaixasse com outro e fizesse uma passagem, e como eu costumo sempre usar analogia, como uma roda de chimarrão, aquela história fosse seguindo. E nós começamos a declamar as histórias com mais ênfase. A partir daí, isso virou trabalho de outro semestre, começaram a entrar alunos novos, começaram a vir alunos da medicina, da administração, e o bando de letras se oficializou, se institucionalizou. Eu saí de lá, ele continuou, encontrei na Feira do Livro, em outras jornadas de literatura, em eventos da Academia Passo Fundense de Letras. E outro dia, quando fui lá na academia, uma aluna minha do primeiro ano, ela estava lá ajudando, né, com a roupinha amarela, né? Ah, o pelerino amarelo dos acadêmicos mirins? Acadêmicos mirins, obrigado, não lembrava o nome. Como é que o senhor não me contou que era do bando de letras? Eu disse, olha, não só era, como junto com o Clodoaldo, Roberta Saliné, Roberta Ciocari, Janaína Brito e tantos outros, Jocelene Trentini, nós fundamos o bando e batizamos o bando, porque o Clodoaldo disse que nós não tínhamos um chefe, embora ele fosse o nosso mestre. E uma vez eu ouvi uma música do Bebeto Alves que chamava de Bando, Somos um Bando e Muitos Outros. E eu sugeri Bando das Letras. Ele disse que o nome era feio, porque nós éramos do alfabeto das letras, nós éramos do curso de letras. E aí ficou. Bando de Letras, que perdura até hoje. É um nome super conhecido, inclusive. No segundo bloco, vamos falar um pouquinho também sobre um outro projeto, né, que o vereador está apresentando, que também tem relação com a literatura. Voltamos em seguida.
A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Pasfunense de Letras, programa que completa 20 anos em prol da literatura de Passo Fundo e região. E hoje eu estou entrevistando o vereador Douglas Pereto, que também é professor da área de letras, né, e um dos fundadores também do Bando de Letras. Professor, o senhor tem também um outro projeto, né, que o senhor apresentou na Câmara de Vereadores, que também tem envolvimento com a área de literatura. Qual que é esse projeto? Vamos chamar de Contadores de História, segunda temporada. Por quê? Nas discussões da Semana do Contador de História, legal, tem um dia, tem uma semana, faz na escola, morreu ali? Não. Tem a questão da profissionalização do contador de história. Eu preciso dar visibilidade. Então, conversando com a equipe do gabinete, eu dei a ideia e eles me ajudaram a montar. Na verdade, eles fizeram um trabalho, depois eu posso disponibilizar nas redes. Quem quiser, entra lá na rede social, Douglas Pereto, no Instagram, pede, eu mando o projeto que está em discussão aqui na Câmara. É o Contar é Existir, histórias que transformam. O que a gente nota nas escolas? Mazelas, bullying, agressões, xenofobia. O Rio Grande do Sul, eu vi agora uma pesquisa recente, é um dos estados que mais recebe esse fluxo de migração. Passou o Sudeste. Notem isso. Eu tenho numa sala de aula minha no CECI, por exemplo, onde eu continuo lecionando, numa turma específica, uma venezuelana, um cubano e agora eu tenho 2 haitianos. Os 2 primeiros falam português. Os haitianos só falam o francês e o crioulo. E é bem comum, isso tem se tornado cada vez mais comum, né? Eu acho que nas escolas municipais também, nos anos iniciais ali, né? A gente tem recebido um grande fluxo realmente de pessoas de várias etnias, de outras nacionalidades, e que muitas vezes nem o português não conseguem. E aí eles ficam isolados, ficam ali no cantinho. Sim. Primeiro, eu preciso inseri-los nesse grupo. A inclusão não é no espaço físico, a inclusão é pedagógica, e mais pedagógica é humana. Então eu tenho, por exemplo, narrativas de populações tradicionais, nossos indígenas. A gente sabe a história deles. Relatos de superação de vulnerabilidade social. A nossa rede municipal está nas vilas. Quanta história de superação a gente tem ali. Memórias de bairros e ocupações urbanas. O que a gente conhece dessas ocupações, desses movimentos? Experiências de inclusão e acessibilidade. Hoje, como a gente trata com menores de idade, muitas vezes na rede municipal, mais com crianças, cara, eu tenho a questão não só do indígena, mas do negro. Que ainda, muita piada que não é piada, que não cabe mais, que foi passada de pai para filho, numa contação de histórias torta. Eu tenho a questão dos alunos transgêneros, com toda a responsabilidade, ECA, BNCC, referenciais curriculares, eu tenho que trabalhar essa diversidade. Aí eu dou voz para o aluno, eu dou voz para o familiar, eu faço esses círculos, eu faço palestras, eu começo esse projeto na escola, mas eu levo ele para fora. Eu posso levar em seminários, eu posso trazer a programas, conhecer as diferentes caras da nossa população. Por quê? Cada vez que você ouve o outro, e a gente tem conversado aqui em vários momentos, a gente vai aprendendo do projeto que tem lá no DIP, do projeto que tem no CECI, da história que você traz de vida, da história que o aluno te conta e te faz ser um melhor professor, um melhor cidadão.
E aí eu perco a ignorância, que é o ignorar. Eu não conheço o mundo do outro. E perdendo a ignorância, eu me desarmo. Me desarmo, deixo de ser maldoso. Deixando de ser maldoso, eu diminuo os preconceitos. E aí dentro da escola, ao invés de praticar o bullying, a xenofobia, ou agredir verbal ou fisicamente, eu começo a compreender o outro e compreender que ele está ao meu lado, não contra mim. A ideia é essa. E esse projeto ele prevê a realização de palestras, encontros, qual que é a dinâmica que ele vai funcionar, digamos assim? Olha só, o que a gente botou aqui? 4 itens importantes, tá? Isso aqui eu vou ser bem técnico, porque até para quem nos assiste entender, um projeto de lei, ele tem que ter uma justificativa, ele tem que ter artigos, ele não é assim, vamos contar histórias, não. Ele tem que propor o que vai acontecer, quando, como, se envolve recursos e se ele está dentro de uma constitucionalidade. Porque antes de fazer esse projeto, isso aqui é importante o nosso espectador saber, eu não posso interferir em diretrizes da educação que sejam federais, estaduais ou de competência do executivo. Então aqui eu criei uma lei, mas se eu não pudesse criar lei, eu mandava como indicação ao executivo. Faz se vocês acharem que deve. E aí, ao que você me perguntou, círculos de narrativas em escolas, em espaços públicos. Memórias da cidade, fazer um registro audiovisual, manter o nosso histórico cultural salvo em plataformas digitais para acesso ao longo do tempo. Essa aqui é um pouco mais ousada. Oficinas de autonarrativa. Capacitar jovens e adultos para contar suas histórias. Junto com a Semana do Contador de História. Isso lembra muito também a questão que as escolas já fazem, mas eu acho que dá para sim potencializar, que é a questão da Feira das Nações, né? Que essa tentativa justamente de valorizar. Eu lembro que as últimas Feiras das Nações, das últimas escolas que eu participei, que eu fui, elas tinham muito essa proposta, essa tentativa de valorizar justamente a fala dos imigrantes, principalmente os países latino-americanos aqui, que a gente está recebendo uma imigração muito grande, né, desses países aqui do entorno, e também países africanos, valorizar essas vozes. Eu acho que esse projeto ele vem de encontro, isso ele casa muito bem. Casa. E assim, existe um último ponto nessa lei, que ele também já vai fazer um gancho com um terceiro projeto que nós estamos gestando. Porque eu não estou inventando nada. Eu estou oficializando, dando corpo, fazendo uma programação, um cronograma de tudo que já existe, mas que não pode se perder. Porque às vezes não tem que inventar a roda. Faz o feijãozinho com arroz bem feito, e a minha área de educação, que o 4º ponto são intervenções urbanas. Eu posso transformar o texto verbal em texto visual. E aí eu entro, por exemplo, o grafite. Vamos pegar os muros do Daniel Dipp, do Fridolino Chimango, do Ceci, do Fagundes, Protásio, Nave, outros muros, e vamos transformar essas histórias lá do Contadores, ou do Contar Existir, numa tela. Essa tela vai para os muros. A arte de rua é viva. Ela fica 2, 3 anos, ela desaparece, vem outra história por cima. E aí o que já tem? O Gabriel Ghost está lá no meu Instagram. Ele fez, por exemplo, agora o painel da Coordenadoria do Bem-Estar Animal, com todos os cães e gatos grafitados. Ele tem o movimento Frost Walls, que o ex-vereador Michel bancava, porque o Michel era do skate, da arte de rua, e agora está na Coordenadoria da Juventude. Eu peguei essa ideia, quero pegar o Frost Walls, ligar com esses textos verbais e, junto com isso, levar as escolas, no momento que tiver os eventos de grafitagem, para apresentar sua música, para apresentar seus trabalhos. Tem o Fecite, mas eu quero algo na rua. Pegar um movimento de cultura de Passo Fundo, de músicos, que tem uma vertente muito forte, levar para esses espaços. Pegar os artesãos de Passo Fundo, que é a nossa cultura, que é humano feito, e levar junto para fazer grandes espaços de cultura na cidade. Então pensa, contadores de história, contar e existir, grafite,
Na verdade, a saudosa jornada de literatura, ela volta, mas não num local fechado. Ela volta através de uma vertente dela mais popular, mais descentralizada. Já aproveitando o gancho, né, e já que esse é um programa sobre literatura também, a Câmara, ela tem alguma movimentação no sentido de precisamos trazer de volta a jornada? Tem através do pessoal do Movimento da Cultura, do Conselho de Cultura, né? O Alexandre Vieira está trabalhando isso com um bom grupo. E aí, como eu te disse que não tem que inventar roda, mas fazer o feijão com arroz bem feito, eu, quando fui conversar com o pessoal da academia, da cultura, da biblioteca, fiquei sabendo disso e disse, ó, presente, disponível como aluno para participar disso. Para que quando incorporem o projeto e reestabeleçam uma nova visão de uma jornada mais simples, mais descentralizada, a gente possa colaborar. O legislativo não tem que puxar a frente. O legislativo tem que ser o parceiro que diz, apoio. eu banco. Vereador, muito obrigado pela sua presença, né? Sucesso nesses projetos e quando, né, tiverem outras atividades, eu acho muito interessante a gente ter um representante na Câmara, mais um representante que também é professor, que também é relacionado à área da literatura, como o senhor. E quando tivermos mais atividades, com certeza eu lhe convido mais uma vez para vir aqui no programa para falarmos sobre assuntos sempre pertinentes aí à literatura. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que este programa é uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fluminense de Letras. E até semana que vem.